o meu irmão ficou com a nossa irmã, teve relação. E essa nossa irmã é irmã de sangue dele. Então, quando ele se deu conta do que ele tinha feito, do que tinha acontecido, foi quando ele enlouqueceu e aconteceu a maior tragédia da nossa família. Como eu falei, nós somos irmãos legítimos, de pai, de mãe, e nós fomos criados juntos. Nós somos 4 irmãos. E esse meu irmão, ele dava muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Ele saiu da escola muito novo, vivia metido em confusão, se envolveu no mundo das drogas muito novo. E a minha irmã, nossa irmã mais velha, ela passava muito a mão na cabeça dele, sabe? Desde novinha ele fazia burrada, ele fazia merda e ela ficava ali tentando encobrir, mentia pra minha mãe pra poder tampar as coisas que ele fazia, porque a minha mãe nunca passou pano. Às vezes ele pegava dinheiro escondido do meu pai e da minha mãe. A minha irmã já trabalhava, o que ela fazia? Ela pegava dinheiro, colocava lá pra minha mãe e meu pai não descobrir. Quantas e quantas vezes foi traficante na porta da casa dos meus pais ameaçar o meu irmão? Ela tirava dinheiro emprestado, ela fazia qualquer coisa, ela chegou a vender telefone dela para poder pagar e não acontecer nada com o meu irmão. Mas até aí, ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu, porque até aí era só um cuidado de irmã, né? Nada demais. Tinha um amigo do meu irmão, na verdade um comparsa, que a minha mãe nunca gostou dele. Porque, segundo a minha mãe, foi esse cara que ensinou as coisas erradas pro meu irmão. Então, sempre que esse cara aparecia na porta de casa, que meu irmão ia sair com ele, era uma confusão tremenda. E nesse dia foi isso que aconteceu. Meu irmão tava com 22 anos e esse cara chegou na porta da casa da minha mãe, né, pra poder pegar o meu irmão e levar pra casa dele, onde ia acontecer ali uma social. E a gente sabia muito bem o que rolava nessa social deles. E aí a minha mãe começou a bater pé, que meu irmão não ia, que esse cara era vagabundo. E o meu irmão brigando com a minha mãe, o meu irmão faltava pouco agredir a minha mãe e o meu pai entrou no meio. A minha irmã, para poder, mais uma vez, passar a mão na cabeça do meu irmão, falou pra minha mãe, assim, que ia com ele, né, para poder vigiar, para ele não usar coisas erradas e também para poder tentar convencer ele a voltar para casa. Só que isso não aconteceu. Ao invés disso, a minha irmã se juntou com eles, até onde a gente sabe, tinha muitas meninas ali também, casal, sabe? Tinha muita gente nessa social. A minha irmã se juntou com eles e usou também. A gente não sabe se de fato foi a primeira vez que aconteceu, né, da minha irmã usar, ou se ela já vinha usando com o meu irmão e a gente não sabia. O fato é que o que chegou nos nossos ouvidos é que a minha irmã e o meu irmão usaram muito, ficaram muito loucos, e aí no meio daquela bagunça, daquela farra, né, de tanta bebida, de tanta droga, de tantos casais se pegando ali, a minha irmã e o meu irmão dormiram juntos. Mas o problema é que eles não só dormiram. E aí, quando o dia amanheceu, que meu irmão acordou, que ele viu o que tinha acontecido, ele enlouqueceu. Nisso tinha uma chave ali dando bobeira, uma chave de carro de um dos caras que tava ali. Meu irmão, sem pensar, pegou essa chave, entrou no carro e saiu louco, desesperado, sem rumo. E nisso ele pegou a BR, e na BR ele se chocou de frente com outro carro que tinha 3 pessoas da mesma família. Nesse acidente não sobreviveu ninguém, nem meu irmão, nem ninguém do outro carro. E pessoas que viram o acidente relataram assim que o meu irmão se chocou de propósito, que ele que jogou o carro de propósito de frente com o outro carro. Ou seja, o meu irmão suicidou e ainda tirou a vida de 3 pessoas inocentes. E isso, claro, que teve um impacto tão forte na nossa família, na vida de todo mundo, que a minha mãe, gente, literalmente, a minha mãe faltou pouco para poder enlouquecer.
A minha irmã, depois disso, também nunca mais foi a mesma. Ela foi para as ruas. Ela virou usuária, assim, também, tipo, daqueles de dormir na rua, sabe? De não voltar para casa para mais nada. Tanto que em menos de um ano, a minha irmã adoeceu, pegou uma pneumonia braba nas ruas e também faleceu. 2 anos depois disso tudo, a minha mãe teve um AVC e ela ficou internada no hospital geral aqui da cidade. E nisso a gente se revezava para poder ficar com ela, né? Porque ela passou muitos dias internada. No quarto que a minha mãe ficou, tinha mais uma senhora e 2 meninas mais jovens, sabe? E aí, no dia que eu fiquei com a minha mãe, eu fiquei conversando muito com a que era mais velha, a senhora. Eu me identifiquei muito com ela. No meio dessa nossa conversa, ela começou a me contar um pouco da história de vida dela, que há 2 anos atrás, ela perdeu no mesmo acidente o filho, a nora e a neta. E ela começou a me contar detalhes do acidente. Foi onde eu vi que foi o mesmo acidente que o meu irmão tinha causado. E aí ela falou que depois disso ela ficou doente, que o outro filho dela, que era muito apegado no irmão, também adoeceu, ficou depressivo, nunca mais foi o mesmo. E eu nem tive coragem de contar, gente, que o motorista desse carro era o meu irmão. Porque a senhora ali contando, né, de tudo que aconteceu na vida da família dela por conta disso, eu fiquei pensando assim, cara, como que o erro de uma pessoa pode mexer na vida de tanta gente assim ao mesmo tempo, né? Então, tipo, eu não tive coragem de contar. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história triste e uma história daquelas que a gente custa acreditar, né? Que eu tenho certeza que muita gente vai falar, ah, não, isso é fake, isso não pode acontecer. E acreditem se vocês quiserem, gente, infelizmente. E essa história vem mostrar pra gente que o abuso dessa substância pode levar a pessoa a fazer coisas que não é da índole dela. Porque tanto que não é da índole da pessoa, que quando, né, esse rapaz aí de 22 anos se tocou do que tinha acontecido, ele ficou tão atordoado que ele acabou tirando a própria vida, né? Então, tem muitas pessoas que defendem, que falam assim que não, que o uso dessa substância não faz, que o uso de bebida só faz a pessoa fazer o que ela tem vontade. E a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê através de história como essa. Muito triste, eu desejei força para as 2 famílias, né? Que eles consigam viver o menos ruim o possível, porque viver completamente feliz depois de um desastre desse, eu sei que, né, não tem como. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação. Curte, comenta, compartilha para me ajudar. E se você quiser me enviar a sua história, né, para eu ler, analisar e de repente ela tá aparecendo aqui, é no e-mail. É esse que tá aí na sua tela, por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso, um beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!